Meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o evangelista Adair Ferreira, aqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Pancas do Espírito Santo. E toda semana eu tenho a grata satisfação de trazer a você um subsídio da Escola Bíblica Dominical. Um conteúdo para que juntos possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor nosso Deus. Nesse novo trimestre, o terceiro trimestre de 2019, nós vamos estudar com o professor Elinaldo Renovato de Lima sobre tempos, bens e talentos, sendo mordomos fiéis e prudentes com as coisas que Deus nos tem dado. Nesse trimestre, o nosso tema central é mordomia e nós vamos, na primeira lição, ver o que é a mordomia cristã. Na segunda lição, vamos falar sobre a mordomia do corpo. Na terceira lição, vamos falar sobre a mordomia da alma e do espírito. Na quarta lição, vamos falar sobre a mordomia da família. Na quinta lição, sobre a mordomia da igreja local. Na sexta lição, a lição número 6, a mordomia da adoração. Na lição de número 7, a mordomia dos dízimos e ofertas. Na lição de número 8, a mordomia do tempo. Na lição de número 9, a mordomia do trabalho. Na lição de número 10, a mordomia das finanças. Na lição de número 11, a mordomia das obras de misericórdia. Na lição de número 12, a mordomia do cuidado com a terra. E na última lição, a lição de número 13, seja um mordomo fiel. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir a você que já deixe aí o seu joinha e também compartilhe esse vídeo. Você que não é inscrito ainda no canal Mensagem de Fé e Esperança, se inscreva. Ao se inscrever, ative o sininho para que você possa receber as notificações de tudo que postarmos aqui no nosso canal. É muito importante que você se inscreva. E é muito importante também que você ative o sininho, porque fazendo isso, todas as vezes que colocarmos um vídeo novo, você será o primeiro a ser notificado. Você vai receber um alerta e um aviso de que tem vídeo novo no nosso canal para que você possa acompanhar. Além do mais, porque não colocamos apenas subsídio da Escola Bíblica Dominical, nós colocamos também outros conteúdos que pode ajudar você na sua jornada cristã. Também não deixe de comentar aí os nossos assuntos. Deixe um comentário aí na barra de comentário aí do vídeo. Isso é muito importante. Isso nos ajuda para que o canal ele venha crescer e para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Posto essas considerações, a lição de número 1, que nós vamos estudar no dia 7 de julho de 2019. O nosso tema é o que é a mordomia cristã. Nessa lição, nós vamos ter a oportunidade de definir o termo, o conceito de mordomia. Vamos ter oportunidade de falar sobre a mordomia espiritual do cristão e explicar sobre a mordomia dos bens materiais. Falar o que é essa mordomia dos bens materiais. O nosso texto áureo diz: e disse o Senhor, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo, a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Lucas capítulo 12, versículos 42 e 43. A nossa verdade prática diz: Deus nos confiou a mordomia dos bens materiais e espirituais, por isso sejamos vigilantes e zelosos, porque em breve Ele nos chamará a prestar conta de tudo quanto recebemos. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Lucas, no capítulo 12, versículos 42 a 48.
nós não vamos ler para ganharmos tempo no nosso subsídio, mas eu quero aconselhar você a fazer toda essa leitura na revista e também na sua Bíblia, né? Leia todo o capítulo 12, né, de Lucas, né, de onde o comentador tirou essa partícula, né, na sua Bíblia, e também não deixe de fazer a leitura diária, né? Todos os dias da semana nós temos um texto, né, da Bíblia para lermos com a nossa família no conhecido culto doméstico, onde temos a oportunidade de fortalecer o nosso vínculo familiar e também fortalecermos a nossa espiritualidade diante do Senhor nosso Deus. Na segunda-feira, um mordomo de confiança, né, em Gênesis 15 e versículo 2. Na terça-feira, despenseiros de Cristo, 1 Coríntios capítulo 4, versículos 1 e 2. Na quarta-feira, a mordomia do amor cristão, Lucas capítulo 10, versículos 30 a 37. Na quinta-feira, a mordomia da fé, 2 Timóteo capítulo 4, versículos 7 e 8. Na sexta-feira, tudo que temos vem de Deus, 1 Crônicas capítulo 29 e o versículo 1. E por fim, no sábado, ajuntando tesouros no céu, Mateus capítulo 20 e versículo 6. Depois com essas considerações, aí na nossa introdução, né, diz assim: nesse trimestre estudaremos a mordomia cristã. Ela prioriza os bens espirituais e materiais que o Criador nos delegou. Nessa lição, denominamos bens espirituais os recursos e os meios confiados por Deus à igreja. Quanto aos bens materiais, são os recursos naturais e sociais que desfrutamos no mundo. Então, ao falarmos de recursos espirituais, vamos falar dos meios pelos quais o Senhor confiou à igreja para o desenvolvimento do seu trabalho. E recursos materiais, né, são os bens naturais, os bens sociais, as riquezas naturais que temos ao nosso dispor, né, que se encontram ao dispor de todos os seres humanos, que desfrutamos aqui no mundo. No primeiro ponto, nós vamos falar aí sobre o conceito de mordomia, né? Primeiro item, mordomo. A palavra mordomo, ela vem do latim major domo, que significa o criador maior, né, de uma casa. O criado maior de uma casa, melhor, o criado maior de uma casa. No grego, a palavra é oikonomo, né? A palavra é oikonomo, que significa administrador. Na atualidade, a palavra administrador tem a ver, né, com as finanças, né, com a gerência, né, de uma loja, de uma empresa, de uma igreja, enfim, né? Administrador é aquele que gerencia os bens do seu patrão, do seu dono, por assim dizer. No Antigo Testamento, a ideia era exatamente essa. A ideia do mordomo era exatamente daquele que administrava os bens do seu senhor. No Antigo Testamento, nós encontramos José, né, do Egito, né, José, filho de Jacó, né, que foi vendido pelos seus irmãos, e estando no Egito, ele foi levado para a casa de Potifar, que era chefe da guarda, né, de Faraó. Um homem muito importante no Egito. E José teve a alegria, a satisfação de estar na casa desse homem Potifar. E Potifar o colocou como chefe de todos os seus bens, vetando-lhe apenas a sua mulher, e é claro, com muita razão. No tempo em que José esteve à frente dos bens de Potifar, a casa de Potifar foi ricamente abençoada. A Bíblia diz que Deus prosperou a casa de Potifar por amor a José. Mas não é apenas esse mordomo que nós encontramos no Antigo Testamento. Encontramos também no Antigo Testamento Eliezer, o mordomo de Abraão.
Né? Tão grande era a mordomia, né, de Eliezer, que o próprio Abraão chegou a pensar que Eliezer seria o seu herdeiro, o seu sucessor, porque até aquele momento ele não tinha filhos. Até que Deus, ele fala para Abraão: o seu herdeiro não será o Damasceno Eliezer, o seu herdeiro será um filho que nascerá de ti. E mais tarde, então, lhe nasce Isaque, o herdeiro natural, né, dos seus bens. Enquanto trabalhou com os bens de Abraão, Eliezer foi um fiel mordomo. A Bíblia dá conta de que tudo quanto Eliezer colocava à mão prosperava. Aliás, foi Eliezer que buscou uma esposa para o filho de Abraão, quando esse haveria de se casar. Quando Isaque já estava no tempo de se casar, Abraão confiou ao seu mordomo a responsabilidade de buscar uma esposa na sua terra, no meio da sua parentela, para o seu filho. Como é maravilhoso ser confiado por alguém. Como é maravilhoso poder ter a chave de uma despensa. Como é maravilhoso poder ser confiado, né, por alguma pessoa. Mas nesse trimestre, não estamos falando apenas de ter a confiança, né, de alguém da sociedade. Estamos falando de ter a confiança daquele que criou os céus e a terra. Pois estamos tratando principalmente da mordomia cristã. A nossa mordomia espiritual para com Deus e para com os homens. No nosso segundo item aí vai falar sobre a mordomia. Mordomia diz respeito a todo o serviço que o crente realiza para Deus e o seu comportamento diante do Pai e dos homens. A Bíblia vai nos dizer que nós somos dispenseiros das coisas espirituais. Paulo nos chama de ministros de Deus e de despenseiros de Deus. Dispenseiro é aquele que tem a chave da dispensa. Olha como é maravilhoso, olha que responsabilidade que nós recebemos do Senhor nosso Deus. Dispenseiro das coisas celestiais. No nosso segundo ponto aí, a mordomia espiritual do cristão. Nosso primeiro item do segundo ponto, a mordomia do amor cristão. Para desenvolver esse primeiro ponto, o nosso escritor, Elinaldo Renovato de Lima, ele lança a mão do texto de Lucas, no capítulo 10, os versículos 25 a 37, onde Jesus conta a parábola do samaritano. Nessa parábola, a Bíblia diz que um homem sai de Jerusalém para Jericó. Jerusalém era a cidade do grande Deus, a cidade de Davi. Agora, esse homem vai para Jericó. Jericó era um lugar de maldição, cidade das palmeiras, né? Cidade que em algum tempo havia sido amaldiçoada por Deus, dizendo que maldito seria o homem que reconstruísse Jericó. Portanto, esse homem, ele sai do lugar da bênção para um lugar de perdição. A tônica é que esse homem está descendo, ele desce de Jerusalém para Jericó. E nesse caminho ele cai nas mãos dos salteadores, que os espancaram e o deixaram meio morto à margem do caminho. Naquele caminho passou um levita e nada fez. Passou um sacerdote e também nada fez. Mais um samaritano que ia de viagem, ouviu os gemidos do homem caído, aproximou-se, atou-lhes as feridas com azeite e vinho, colocou sobre a sua cavalgadura e levou para a estalagem. No outro dia, quando ele partiu, quando ele seguiu a viagem, ele deixou 2 dinheiros e disse ao dono da hospedaria: cuida dele, se faltar alguma coisa, na volta eu pagarei. Quando Jesus ele acaba de fazer essa indagação, Jesus pergunta para o fariseu,
O fariseu que estava perguntando para Jesus qual era o grande mandamento. Jesus pergunta para ele: quem parece ser o próximo desse homem? E o fariseu responde: aquele que cuidou dele, né? Aquele que cuidou. E Jesus disse: então, faze isso e viverás. Né? Vai e faça a mesma coisa. A grande pergunta que o fariseu havia feito a Jesus, no capítulo 10, versículo 25, é: qual é o grande mandamento? E Jesus pergunta para ele, devolve a pergunta: como está escrito? Como que você lê? E ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todos os teus pensamentos, de toda a tua alma, e ao teu próximo como a ti mesmo. É daí que Jesus conta essa parábola, e ao final da parábola, insiste para o doutor da lei que ele deveria fazer a mesma coisa que o samaritano fez com o homem caído. Aqui nós vamos tratar sobre amarás ao Senhor de todo o teu coração. O nosso Senhor não aceita dominar apenas uma parte do nosso coração. Ele o requer por completo. Quanto a isso, ele nunca fez concessões. Quem não é comigo é contra mim. Ou nós entreguemos a Deus todo o nosso coração para que o Senhor domine o nosso ser, ou nós não estaremos do lado dele. Porque quem não é ao lado do Senhor está contra ele. Amarás também ao Senhor de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Nós precisamos aprender a desenvolver pensamentos sadios, pensamentos que glorifiquem o nome do Senhor, a colocar a nossa alma a ser tratada pelo Senhor nosso Deus. Aqui o Senhor, Jesus enfatizou que além de todo o coração, o primeiro mandamento exige toda a alma e todo o pensamento de uma pessoa. Esta é a base bíblico-doutrinária para dizer que a mordomia cristã valoriza a interioridade do crente, a interioridade do cristão. Como que nós podemos saber se os nossos pensamentos são sadios, se a nossa alma é sadia? Jesus disse que uma árvore boa produz bons frutos e a árvore má produz más frutos. Uma água, não se pode extrair água doce de uma fonte salgada e vice-versa. Também o apóstolo Paulo diz que se com o nosso coração cremos, com a nossa boca nós faremos confissão para a vida eterna. Jesus, falando sobre isso também, diz que é do coração do homem que procede os maus pensamentos. E é bem verdade que é do coração do homem também que produzem os bons pensamentos e os bons hábitos. Como que nós podemos fazer para produzir bons pensamentos, pensamentos sadios? É fazer aquilo que o Augusto Cury chama de reedição automática da memória. É trocar ou substituir os pensamentos que nos jogam para baixo, os pensamentos que não agradam ao Senhor, substituir esses pensamentos por pensamentos que glorifiquem o nome do Senhor nosso Deus. Paulo, em Filipenses capítulo 4, o versículo 8, ele diz o seguinte: quanto ao mais, meus irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, nisso pensai. O pensamento sadio, ele produz a verdade, ele produz amabilidade, ele produz honestidade, ele produz boa fama, ele produz tudo aquilo que traz virtude para a nossa vida e que nos enobrece. Portanto, nós precisamos amar ao Senhor de todo o nosso pensamento. Ou seja, fazer com que os nossos pensamentos sejam moldados para agradar ao Senhor nosso Deus. E amar o próximo como a nós mesmos.
Como que nós gostamos de ser tratados? Jesus disse, tudo aquilo que vocês querem que os homens vos façam, façais vós também. Você gosta de ser criticado? Então é hora de criticar alguém. Você gosta de ser prejudicado? Então está no momento de você prejudicar alguém. Você gosta de ser maltratado? A verdade é que ninguém gosta de ser maltratado. Ninguém gosta de ser criticado. Ninguém gosta de ser zombado. Nós queremos tudo aquilo que enobrece o nosso ser. E é daí que Jesus disse, tudo aquilo que vocês querem que os homens vos façam, façais vós também. Amar o próximo como a nós mesmos. Fazer para o próximo aquilo que nós gostaríamos que o próximo fizesse por nós. Aquilo que nós gostaríamos que a outra pessoa, fizesse por nós. E aqui a pergunta, quem é o meu próximo? O meu próximo é todas aquelas pessoas que precisam de mim. O nosso próximo é todas aquelas pessoas que dependem de nós. Jesus, quando vai falar sobre o próximo, para o homem caído, quem que era o próximo, para o homem caído? Aquele que cuidou do homem caído, Mas quem que era o próximo do samaritano? O homem que dele mais precisava naquele momento. O nosso próximo está dentro da nossa casa. É a nossa esposa e filhos, É o contrário também, O esposo que depende da esposa, é os filhos que dependem do pai, os pais que dependem dos filhos, é o meu patrão, o meu colega de trabalho, é aquele que está mais precisando de mim, que precisa de uma palavra de Deus, que precisa de uma orientação. Esse é o meu próximo. No nosso segundo item, a mordomia da fé cristã. A palavra fé, do grego é pistis ou pistel, e do latim fides, de onde vem a palavra fidelidade. Traz a ideia de confiança que depositamos nas providências de Deus. Fé, já definia a professora Ruth Doris Lemos, como a certeza de que poderemos atravessar a ponte e que ela não irá cair, porque nós conhecemos o construtor. Sabemos que ela foi bem arquitetada, que ela foi bem feita. Alguém define fé como um salto no escuro, como um salto na escuridão, mas não um salto na escuridão pela escuridão, mas sabendo que tem alguém lá embaixo que está dizendo, pode pular, que eu te asseguro. Você terá talvez a oportunidade, já teve, de colocar uma criança em um lugar alto e dizer, pula aqui no tio, pula no papai ou na mamãe. A criança não pensa duas vezes, ela tem fé, ela tem a certeza de que você irá assegurá-la. A nossa fé em Deus é a confiança total de que podemos pular nos seus braços, que Ele estará nos segurando. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. A fé é a base da nossa confiança em Deus. Ela envolve a esperança ou a expectativa segura do que se espera da parte de Deus, e ela é a prova das coisas que nós não vemos. Nós não vemos, mas acreditamos, porque sabemos que quem fez a promessa é fiel para cumpri-la. No nosso terceiro e último item aqui do segundo ponto, a fé como patrimônio espiritual. A fé cristã é o depósito espiritual acumulado durante toda a vida do cristão. A fé, ela tem um grande desdobramento. Nós sabemos que a fé, ela pode ser definida como fé salvadora. É a fé que nós recebemos quando aceitamos a Cristo. Ou, aliás, antes de aceitarmos a Cristo, nós só aceitamos porque Ele produz a fé em nosso coração. Deus ministra a fé salvífica no nosso coração. A fé que nos leva para a salvação.
Essa fé nos acompanha durante todo o tempo, durante toda a nossa trajetória. E é o maior patrimônio da vida de um cristão, é a sua fé salvadora. Mas existe um outro tipo de fé, que é a fé fruto. Quando nós encontramos lá Gálatas, no capítulo 5, né, o versículo 22, diz que o fruto do Espírito é gozo, paz, mansidão, fé, longanimidade. Entre as virtudes desenvolvidas pelo Espírito Santo, ali está a fé. A fé fruto é a fé que se desenvolve, é a fé que cresce no nosso coração diariamente. Encontramos no livro de 1 Coríntios, no capítulo 12, a fé como dom, né? O dom da fé. Essa fé como dom, ninguém a possui. Ninguém tem uma fé, né? A fé que opera milagres. Essa fé é um dom sobrenatural que vem de Deus nos momentos especiais, os momentos em que nós mais precisamos de uma bênção, de um milagre. Deus nos usa com o dom da fé. Também nós encontramos também a fé como a fé natural, o homem natural, que só pode desenvolver, então, uma fé natural. A fé natural é aquela fé que todo mundo tem. É a fé que o avião não vai cair, é a fé de que vai trabalhar, vai ir e vai voltar e nada vai acontecer. É a fé natural que todo homem tem. E por fim, nós encontramos um tipo de fé como a fé no Evangelho, ou o Evangelho como um tipo de fé. O apóstolo Judas diz que nós fomos conclamados a batalhar pela fé que uma vez nos foi entregue. A fé que o apóstolo Judas está dizendo não é fé natural, não é fé como dom, não é fé como fruto e nem é fé salvadora. A fé que Judas está dizendo é o Evangelho pela qual nós fomos conclamados para batalhar por ele. O Evangelho que uma vez nos foi entregue. Essa fé é chamada na teologia de fé evangélica, né? De fé evangélica. O nosso compromisso com o Evangelho do Senhor. Não só o nosso compromisso com o Evangelho de Cristo, mas a nossa confiança no Evangelho de Cristo. Desenvolver a mordomia da fé é simplesmente maravilhoso para o cristão, né? Desenvolver a fé, zelar pela fé, é simplesmente maravilhoso para aqueles que são crentes em Cristo. Nosso terceiro e último ponto, nós vamos falar aí sobre a mordomia dos bens materiais. Aí nós temos o cristão e as finanças. É bom que se diga que ser rico não é pecado. As pessoas tomam o texto em que Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Muita gente toma esse versículo de forma equivocada para dizer que o crente não pode almejar ser rico. O crente não pode querer ser rico. Mas a Bíblia não diz que a riqueza é a raiz dos males. A Bíblia vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz, né, de todos os males. Em relação às finanças, nós somos exortados pela Bíblia Sagrada a ganhar o nosso dinheiro com o suor do nosso rosto. A não ganhar dinheiro, né, de maneira ilícita, como através dos jogos, através de falcatruas, ganhar dinheiro de maneira justa e de maneira honesta. Ao se tratar da finança também, o Senhor Jesus condena a preguiça. E lá no Antigo Testamento nós vamos ver o sábio Salomão dizendo para os preguiçosos: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Diz que o preguiçoso, ele não assa a sua caça. Por que não? Porque ele não caça. É simplesmente assim. Ele nunca vai assar uma caça, porque ele nunca irá em busca, né, de uma caça. O preguiçoso, ele levanta pela manhã e diz: tem um leão no caminho. Eu não posso ir porque tem um leão na estrada.
né, tem espinhos, né, no caminho. O que é a preguiça? A preguiça é o ato de descansar sem estar cansado. A pessoa não fez nada, mas quer deitar, quer dormir, quer descansar. Descansar de quê? Descansar da preguiça. Descansar sem estar cansado. Quando nós falamos das finanças, nós somos exortados por Deus a ganhar o nosso dinheiro de maneira justa, para que nós não venhamos depender que outro nos trate, que outro nos ajude, sendo que nós temos a condição de promover as nossas próprias finanças. Nosso próximo item aqui, o item 2, o cristão e as riquezas. Deus não demoniza a riqueza, nem diviniza a pobreza. Mas o cristão não deve recorrer a meios ilícitos ou práticas ilícitas para ganhar dinheiro, como pingos, rifas, loterias ou outras formas fáceis de buscar a riqueza. É aquilo que nós já falamos. Ao se tratar de finança, nós devemos, né, trabalhar de forma honesta e de forma justa para que nós possamos ser alimentados pelo trabalho das nossas próprias mãos. O nosso último item aí, o terceiro item, o cristão e a contribuição para a igreja. Na igreja local, há várias maneiras pelas quais o cristão pode e deve contribuir para a expansão e manutenção da obra do Senhor. Essa contribuição deve ser feita através dos dízimos e das ofertas voluntárias. Há quem diga que dízimos ficou apenas no Antigo Testamento e que o Novo Testamento nada fala sobre dízimo, que o cristão não tem nenhuma obrigação de devolver os seus dízimos na casa de Deus. Na lição, né, de número 7, nós vamos tratar sobre dízimos e ofertas, e nessa lição de número 7, mais à frente, nós vamos estar tratando sobre essa questão, né, dos dízimos no Antigo e no Novo Testamento. É importante que você nos acompanhe durante todo esse trimestre, para que você possa ser abençoado por Deus e também abençoar a sua classe de escola bíblica dominical. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Até um próximo vídeo, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e também comente sobre ele. Se você gostou do conteúdo, se inscreva em nosso canal. Você também pode ver outros vídeos que aparecem aí na sua tela. Que Deus abençoe você.